3. Essa crise é também uma crise moral? A crise dos costumes acompanha a crise de fé. Embora São Paulo lembre aos cristãos que devem, pela sua maneira de viver, brilhar em meio a uma geração corrupta, assim como as estrelas brilham no universo, Filipenses 2,15, pode-se dizer que o gênero de vida dos cristãos atuais não difere em nada daqueles dos filhos deste mundo, daquele dos incrédulos. Sua fé fraca e esvaziada em sua substância não tem mais força para influenciar sua vida, ainda menos para transformá-la. Qual é a ligação normal entre a fé e a moral? O homem enfraquecido pelo pecado original tem a tendência de se abandonar às suas paixões, perdendo assim o domínio de si. A fé cristã, ao contrário, mostra-lhe o que Deus espera dele e como se deve conduzir a vida conforme sua vontade. O homem sabe pela fé o que ele pode esperar se observar os mandamentos de Deus, mas também as penas como as quais Deus o punirá se ele se desviar. A fé e os sacramentos dão-lhe a força para vencer suas más inclinações e para se entregar todo inteiro ao bem e ao amor de Deus. Quais são as consequências morais de uma crise de fé? Se a fé desaparece, o homem não se vê mais chamado à perfeição moral e à vida eterna ao lado de Deus. Entregar-se-á sempre mais aos prazeres desregrados desta vida. A atual crise dos costumes também atinge os católicos? É o que nós experimentamos hoje. Fidelidade, pureza, justiça, espírito de sacrifício, etc., não são mais, até entre os cristãos, valores incontestáveis. Um casamento em 3 acaba hoje em divórcio depois de 5 ou 10 anos. É sabido que a segunda união, depois do divórcio, é demandada por um número cada vez maior de católicos. A revista Herder Correspondence, de março de 1984, dava a conhecer que no Tirol católico, 84% da população rejeita o ensinamento da Igreja sobre a contracepção e que dentre as pessoas de 18 a 30 anos, a plena adesão é quase nula, 1,8%. No Valais, 81,5% dos católicos acham que as pessoas divorciadas e recasadas devem poder comungar. Na França, em 2003, 1/4 dos católicos praticantes declara que, para eles, a ideia de pecado não mais significa grande coisa. 4. Não há hoje também uma crise no clero? A falta de vocação sacerdotal e religiosa, tanto quanto as defecções, manifesta uma crise profunda do clero. Muitos padres perderam a fé. Eles não estão mais em condições de comunicá-la aos homens e de transmitir-lhes entusiasmo por ela. Qual é a real ligação entre a crise de fé e a crise do clero? A crise do clero é a causa da crise de fé entre os fiéis. Se a fé dos católicos que assistem regularmente à missa dominical está num estado tão lamentável, a causa só pode vir de uma pregação defeituosa. Se os padres ensinassem regularmente a fé católica, a situação seria inteiramente outra. Os homens não perderam sozinhos a fé. Ela lhes foi arrancada do catecismo e do alto do púlpito. Quando no sermão, durante anos e anos, as verdades de fé são postas em xeque, relativizadas ou até negadas abertamente, como se surpreender se os simples fiéis perdem a fé? Os mais jovens, até mesmo, nunca a conheceram. Pode dar um exemplo desse mau ensinamento dispensado pelo clero? Hoje, não é raro que uma criança, ao fazer sua primeira comunhão, ignore que nosso Senhor Jesus Cristo está verdadeira, real e substancialmente presente na Eucaristia,
Ignora porque seu pároco não crê mais nesse mistério. Em Como Nós Vivemos, livro de instrução religiosa usado na Alemanha, pode-se ler: quando os cristãos partilham sua refeição com Jesus, vão ao altar. O padre lhes dá um pequeno pedaço de pão. Eles comem o pão. Esse livro de ensino religioso recebeu o imprimatur dos bispos alemães que o autorizaram. A situação não é melhor na França? Se 34% dos católicos praticantes regulares franceses creem completamente que Maomé seja um profeta e 35% creem nisso um pouquinho, temos um total de 69%. Nota-se que os números estão muito mais baixos entre os católicos não praticantes, 21% e 22%, somando 43%. Sob esse ponto, os não praticantes são então mais católicos do que os praticantes. Isso vem, evidentemente, do ensino dispensado nas igrejas. De fato, vários bispos franceses deram igrejas aos muçulmanos, e o Papa João Paulo II beijou o Alcorão em 14 de maio de 1999. A crise do clero é também uma crise moral? A crise é, antes de tudo, uma crise de fé. Mas um clero cuja fé é fraca não tem, evidentemente, mais a força de guardar o celibato, pois isso só é possível àquele que está animado de fé viva e de um grande amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um mistério para ninguém que grande número de padres mantenha hoje relações pecaminosas com uma mulher, de modo mais ou menos público. Ouve-se regularmente que um padre abandonou seu posto, confessando que não guardava mais o celibato há anos. Nesse aspecto, a situação do clero do terceiro mundo, cujo número está em crescimento, não é também melhor. Essas defecções de padres não são voluntariamente alardeadas pela mídia, a fim de obter a supressão do celibato dos padres? É evidente que o celibato afasta muitos jovens do sacerdócio, mas, em lugar de polemizar esse assunto, seria preciso se perguntar por que numerosos homens ofereciam-se antigamente com alegria a esse sacrifício, o que não é mais o caso hoje em dia. 5. Em que a presente crise difere daquelas que a Igreja sofreu no passado? A presente crise na Igreja se distingue das precedentes, principalmente no fato de as mais altas autoridades da Igreja serem seus realizadores e continuadores, impedindo que medidas eficazes sejam tomadas para resolvê-la. Não houve já grandes crises na Igreja? Sempre houve crises na Igreja. Padres, bispos, até, e mesmo papas, às vezes, levaram uma vida contrária ao Evangelho. A imoralidade e a indisciplina do clero frequentemente prejudicaram a Igreja. De tempos em tempos, padres e bispos se separaram da verdadeira fé. Mas nunca os erros e a negação pública das verdades de fé foram propagados como hoje em dia, graças à tolerância, à aprovação e até à atividade das autoridades romanas e do episcopado mundial. Essa é a nota particular da crise atual, que é favorecida pelas mais altas autoridades da Igreja, incluído aí o Papa. Essa nota singular da crise atual foi reconhecida pelas autoridades da Igreja? Paulo VI mesmo pronunciou em 1968 uma frase que veio a ficar bem famosa ao se referir a uma igreja em estado de autodemolição. A igreja se acha em uma hora de inquietude, de autocrítica, diríamos mesmo de autodemolição. É como uma instabilidade interior, aguda e complexa, que ninguém teria esperado depois do concílio. É como se a Igreja se golpeasse a si mesma. Discurso
de 7 de dezembro de 1968. Paulo VI. Capítulo 2. A fé. 6. O que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural pela qual, apoiados sobre a autoridade de Deus mesmo, atraídos e ajudados por sua graça, tomamos por absolutamente verdadeiro tudo o que ele revelou. O Concílio de Trento ensina que a fé é uma virtude sobrenatural, pela qual, atraídos e ajudados pela graça de Deus, cremos verdadeiro o que ele nos revelou, não porque essas coisas, consideradas à luz natural da nossa razão, se imporiam por si mesmas como verdadeiras, mas por causa da autoridade de Deus mesmo que nos revela, e que não pode enganar-se nem nos enganar. DS 3008. A fé pressupõe, então, uma revelação divina? Sim, a fé é a resposta do homem à revelação de Deus. Como Deus se revelou aos homens? Deus falou aos homens por Moisés, pelos profetas e, sobretudo, pelo seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as verdades que o homem conhece graças à revelação divina? Graças à revelação, o homem conhece os atributos de Deus e sua essência trinitária. Conhece também sua própria destinação eterna, a visão de Deus no céu. A revelação lhe mostra, enfim, o caminho a seguir para chegar a este fim, a observância dos mandamentos de Deus e a recepção dos sacramentos, que são os meios de salvação instituídos por Deus. Por que se diz que a fé é sobrenatural? As verdades reveladas por Deus, que são o objeto da fé, ultrapassam a capacidade natural da nossa inteligência. Então, não é possível, sem um socorro divino, que se chama graça, aderir a elas. Que motivo nos faz aderir às verdades reveladas por Deus? O motivo da fé é unicamente a autoridade de Deus que se revela. Cremos nas verdades de fé porque Deus as afirmou, e não porque delas teríamos conhecimento por nós mesmos. Cremos, por exemplo, na Santíssima Trindade ou na divindade de Jesus Cristo, não porque teríamos descoberto essas verdades por nossa inteligência, mas porque Deus nos-las revelou assim. 7. Como a fé nos é comunicada? Uma fonte de fé é a Sagrada Escritura, ou Bíblia. Ela se divide em duas partes. O Antigo Testamento, que contém a revelação de Deus ao povo judeu antes da vinda de Cristo, e o Novo Testamento, que transmite explicitamente a revelação cristã. Em que a Sagrada Escritura se distingue de outros escritos religiosos? A Sagrada Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que ela não é um simples escrito humano, mas que por meio do autor humano, Deus é que é o autor principal. Ele guiou o homem, de modo misterioso, para redigi-la. Por esta razão, a Sagrada Escritura é, no sentido próprio, a Palavra de Deus. 6. 8. A Sagrada Escritura é a única fonte da revelação? Dizer que a Sagrada Escritura é a única fonte da revelação é um erro protestante. O ensinamento entregue oralmente aos apóstolos, que se chama tradição apostólica, também é, ao lado da Sagrada Escritura, uma verdadeira fonte da revelação. O Concílio de Trento ensina que a revelação está contida dentro dos livros escritos, a Sagrada Escritura, e dentro das tradições não escritas que os apóstolos receberam da boca de Cristo mesmo, ou que eles transmitiram de mão em mão depois que lhes foram ditadas pelo Espírito Santo
e que chegaram até nós. DS 1501. Esse ensinamento é retomado pelo Concílio Vaticano I, DS 3006. Há na Sagrada Escritura a menção a uma outra fonte da revelação? Nem tudo o que Jesus disse e ordenou encontra-se na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura mesma diz: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se quiséssemos contá-las em detalhes, creio que o mundo não poderia encerrar todos os volumes que seria preciso escrever. João 21, 25. Nessa época, escrevia-se muito menos do que hoje. A tradição oral tinha precedência. Que outra razão se pode invocar para mostrar a necessidade da tradição? É unicamente pela tradição que conhecemos certas verdades reveladas por Deus e, notadamente, quais livros pertencem à Sagrada Escritura. Há, com efeito, outros evangelhos, entre aspas, e pretensas cartas dos apóstolos que não são autênticos escritos bíblicos. Os protestantes que querem reconhecer somente a Bíblia como fonte da fé devem, ao menos nisso, referir-se à tradição, pois é dela somente que eles recebem a Sagrada Escritura. Qual é a primeira das duas fontes da revelação? A Sagrada Escritura ou a tradição apostólica? A tradição é a primeira das duas fontes da revelação. Pela antiguidade, os apóstolos começaram por pregar. Pela plenitude, estando ela mesma na origem da Escritura, a tradição contém todas as verdades reveladas por Deus. E pela suficiência, a tradição não tem necessidade da Escritura para fundamentar sua autoridade divina. Ao contrário, é ela mesma que dá a lista dos livros inspirados por Deus e que permite conhecer seu sentido autêntico. 9. Quem pode nos dizer com autoridade o que pertence à revelação? Somente o magistério da Igreja, que reside principalmente no Papa, pode resolver as questões controversas e dizer com certeza o que se deve crer e o que é erro. É a Pedro, com efeito, e nele a seus sucessores, que Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. A Pedro, igualmente, deu a missão de confirmar seus irmãos na fé. Rezei por ti, para que tua fé não pereça, mas tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Lucas 22, 32. Chama-se dogma uma doutrina cujo pertencimento à revelação divina foi definido pela Igreja. A Sagrada Escritura diz alguma coisa sobre o modo como deve ser interpretada? São Pedro, na segunda epístola, diz: Antes de tudo, saibam-no, nenhuma profecia da Escritura é objeto de interpretação pessoal, pois não foi por vontade humana que alguma profecia veio, mas incitados pelo Espírito Santo, que uns homens falaram da parte de Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21. Essa passagem manifesta ao mesmo tempo que a Sagrada Escritura é inspirada pelo Espírito Santo e que não se pode interpretá-la cada um a seu bel prazer. É, no entanto, exatamente o contrário o que fazem os protestantes. Cada um interpreta a Bíblia e, naturalmente, cada um a compreende de modo diferente. Pode-se, de outro modo, provar a instituição de um magistério infalível na Igreja? A simples reflexão basta para mostrar a necessidade de um magistério infalível. Cristo não quis falar somente aos seus contemporâneos da Palestina, mas a todos os homens de todas as épocas e de todas as regiões da terra. Ora, sua doutrina não poderia ser conservada sem alteração no curso dos séculos, sem uma autoridade competente para resolver as disputas vindouras.
Logo, esta autoridade foi instituída. Há outros sinais da necessidade desta instituição? O exemplo dos protestantes mostra na prática o que acabamos de explicar. Entre eles não há magistério, mas cada um é, de certa forma, seu próprio Papa. É por isso que os protestantes estão divididos numa multidão de grupos, que têm todos eles crenças diferentes uns dos outros. A Igreja Católica, ao contrário, conservou intacta a fé dos primeiros cristãos.